Vamos lá, você está pronto? Você está pronto para uma caminhada? Serão 7 quartas-feiras. Você que está aí conectado também no YouTube ou no nosso aplicativo, está preparado para aquilo que Deus vai fazer nessas próximas, com exceção de hoje, nas próximas 6 sextas-feiras, Deus vai fazer algo sobrenatural aqui, e a nossa oração é para que Ele nos dê uma palavra rema, amém? Quantos aqui já ouviram falar do Salmo 23? Tem alguns que não, nunca ouviu? Salmo 23, todo mundo já ouviu. Eu estava lembrando hoje de uma história que eu ouvi, eu não sei se essa história ela é verídica ou não, mas pelo que consta, é uma história verídica. Alguém teve uma brilhante ideia de reunir um grupo de pessoas num teatro, e durante essa reunião, essa pessoa chamou 2 pessoas para ler o Salmo 23. Era um ator, especialista em declamação de poesia, e um humilde servo de Deus, uma pessoa comum, que acreditava no poder do Salmo 23. E foi dado para eles a missão de fazer a leitura do Salmo 23. Então, a primeira pessoa a ser chamada, a multidão estava aguardando ansiosamente para ver como que seria o desempenho de ambos. Primeiro vai o ator e faz a declamação do Salmo 23. E ele se coloca, postura de um declamador de poesias, e ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele discorre o Salmo 23 inteiro. São 6 versículos, é um salmo bastante curto. E quando ele terminou, as pessoas aplaudiram. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Passou, chamaram aquele humilde servo de Deus e disseram para ele: agora é a sua vez de fazer aí a leitura do Salmo 23. E aquele homem, de uma forma muito simples, ele, sem muita postura, ele pega o microfone e simplesmente lê o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele termina a leitura do Salmo 23, aquela plateia inteira está em prantos, chorando, de joelhos no chão. Uma unção sobrenatural entrou naquele lugar, e as pessoas, depois da leitura do Salmo, elas começaram a clamar a Deus, a pedir misericórdia para Deus. E aí chegaram para aquela pessoa que estava organizando aquele evento e disseram assim: mas o que aconteceu aqui? O ator, ele leu e todo mundo aplaudiu, e esse homem simples, ele fez a leitura e as pessoas caíram de joelhos e começaram a chorar e a pedir misericórdia para Deus. E aquele homem disse assim: na verdade, o que aconteceu aqui foi que um leu eruditicamente, não sei se existe essa palavra, leu com muita pompa, com muita propriedade, mas aquele homem humilde, ele vivencia o Senhor do Salmo 23. O Senhor do Salmo 23 faz parte da vida dele. O artista declamou. Aquele homem humilde, ele conhece o pastor do Salmo. E aí está toda a diferença. Por isso que eu perguntei aqui agora há pouco, quantos aqui conhecem o Salmo 23? Porque eu acredito que a grande maioria de nós até ou já sabe o Salmo inteiro de cor, ou se você começa a leitura, você até pode se libertar um pouquinho das páginas da Bíblia, e que você vai conseguir fazer a leitura do Salmo inteiro, por conhecimento. Mas sabe o que é que nós precisamos para que
esse ano de 2023, nada venha nos faltar, nós precisamos do Senhor do Salmo na nossa vida. Não só sabermos decor o Salmo, não só conhecermos a letra, a palavra, mas que nós possamos permitir que a presença do pastor do Salmo 23 esteja na nossa vida, esteja na nossa casa, esteja no nosso local de trabalho, onde quer que nós estivermos, que o Senhor, o pastor do Salmo 23 esteja com a gente. Amém? Esse é o objetivo dessa campanha. Por isso que nós vamos durante 7 quartas-feiras ministrar sobre esse assunto. Bem provável até que durante esse período, as pessoas que forem ministrar aqui, leiam o Salmo 23 durante 7 semanas. É bem provável que isso aconteça. Mas o importante e o nosso objetivo é que o Senhor do Salmo 23 esteja presente nas nossas vidas, nos nossos dias, porque, como nós acabamos de cantar, haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover de novo. Os cenários que estão sendo traçados, que estão sendo colocados à nossa frente, não são animadores. Eu não sei se você tem o hábito de acompanhar a cotação de dólar, bolsa de valores. Eu não sei se você faz isso, mas o mercado está em polvorosa. Porque acreditaram numa falácia, e agora a vida real está acontecendo, e empresas estão demitindo funcionários, a comida está mais cara no supermercado. Enfim, o cenário não é um cenário favorável. Mas aí eu e você olhamos para isso tudo e dizemos assim, então nós estamos perdidos? Não. Haja o que houver, venha o que vier, nós vamos ancorar a nossa vida, a nossa fé nesta palavra. O Senhor é o meu pastor, nada irá faltar. Não me faltará nada, em nome de Jesus. É isso que o Salmo diz, o salmista diz no versículo 1. Mas eu quero que você preste atenção. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala comigo e com você hoje à noite a respeito de como é que Ele nos conduz. Olha só, 2 Coríntios 2, 14 diz assim, mas graças a Deus, que sempre, que quando? Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E o vitoriosamente está em negrito, que é para dar um destaque. Mas graças a Deus que sempre, Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu e você, onde nós pisarmos, vai ter um cheiro diferente no ar. Durante o ano de 2023, durante os nossos próximos dias, os próximos meses que virão, vai ter uma fragrância diferente em você. E muita gente vai até dizer assim, mas espera aí, está todo mundo arrancando os cabelos, está todo mundo desesperado, e por que você está com tanta paciência, você está com tanta calma, você está com tanta confiança? Porque você vai se lembrar que o que está em você vai exalar esse bom perfume onde você estiver. O conhecimento a respeito de Jesus vai estar em você. Deixa eu dizer uma coisa para você, em Cristo, você recebeu uma fé poderosa. Em Cristo, você tem uma fé funcional, verdadeira e prática. Lembra que eu disse acho que 2 domingos atrás, a respeito de em quem nós temos fé? Lembra daquele trechinho daquela música que eu falei? Fé no homem, fé nos dias, fé no que vier, fé na fé. Não. A nossa fé está colocada em uma pessoa. Nós não colocamos fé no homem. Aliás, a Bíblia Sagrada diz, maldito o homem que confia no homem. Não coloque fé no homem. Você deve ter algumas pessoas como referência, mas lembre-se que elas um dia vão falhar. Todo mundo está sujeito a falha.
Aqui ninguém acerta todas. Fé no que vai vir. Fé em Cristo. É nele que nós depositamos a nossa fé. Nós precisamos, para esse tempo, ter uma fé viva e saudável para viver nesse mundo e chegarmos na eternidade. Se nós não colocarmos a nossa fé em prática, não vamos só perecer neste mundo, como perecer no mundo eterno, na vida eterna. Porque tem muita gente preocupada com esse mundo. Só que se nós naufragarmos aqui, nós vamos perder a outra. Tem muita gente preocupada só com essa vida aqui e se esquecendo da outra. Aqui, se nós vivermos 80, 90 anos no máximo, a Bíblia diz que é canseira e enfado. E é mesmo. Ou não. Hoje, por exemplo, eu fiquei com muita dó de uma senhora lá no meu condomínio. A pessoa idosa, os reflexos são mais lentos. E eu estava a uns 200 metros de distância e eu vi o tombo que ela levou. Mas ela caiu de chapa no chão assim. Eu falei, aí eu estava com o cachorro e muito próximo dela tinha um rapaz e uma outra senhora. Eles correram e socorreram ela. E aí a hora que eu cheguei perto, ela estava sentada, chorando. Falei assim, puxa vida, né? A gente depois de uma certa idade fica totalmente dependente de... Tinha um degrau desse tamanho assim, ela não viu o degrau. Ela tropeçou num degrau dessa altura, gente, 10 centímetros de degrau. Mas ela se esborrachou toda. É isso, o resultado da própria vida. Então nós estamos preocupados só com essa vida aqui, só com essa daqui. E essa vida, por mais longa que ela seja, ela é curta, se comparado com a eternidade. Nós precisamos focar na eternidade. E viver essa vida aqui, crendo nesta palavra. Nós estamos invertendo as coisas, nós queremos tudo para essa vida, estamos nos esquecendo da outra. Nós temos que viver essa vida aqui, preparados para a outra. Amém? Nessa vida aqui, nós vamos confiar e Ele vai prover. Nessa vida aqui, nós vamos viver, cada dia confiando nele. O Senhor nos ensinou. Quando Ele ensinou a gente a orar, Ele disse assim, o pão nosso de cada dia. A gente está preocupado com daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E Ele diz assim, se preocupe com o pão de hoje, porque o pão de amanhã eu vou providenciar também. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Agora, nós precisamos de uma fé viva. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala para a gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos desenvolver a fé, nós precisamos praticar a fé, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer, em primeiro lugar, que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Ele é real na sua vida? Ele existe e que recompensa, Ele retribui aqueles que o buscam. Não vão acontecer coisas na nossa vida se nós não buscarmos a Deus. Olha o que o texto diz. Ele recompensa, Ele retribui aqueles que o buscam. Aqueles que têm relacionamento com Ele. Você não pode servir e adorar a Deus sem fé. Porque se nós fizermos isso, nós não progrediremos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, fala que tipo de fé nós precisamos ter, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então quando eu confio naquilo que eu faço, naquilo que eu providencio, a palavra aqui está dizendo para nós que nós vamos ter uma fé que não seja baseada em sabedoria humana, mas dependência total de Deus. Lembra que eu tenho dito aqui com muita frequência, presença de Deus na nossa vida. Presença, presença. Diga para a pessoa que está do seu lado, precisamos da presença. Presença de Deus. Quem está comigo? Presença de Deus em nós. Não é sabedoria humana, não é estratégia humana. Mas dependência total de Deus. Nada vai nos faltar. E eu queria colocar
o versículo 3, a gente vai ler o Salmo 23 inteiro, mas eu queria colocar o versículo 3 em 3 versões diferentes da Bíblia. Olha que interessante isso daqui. E é exatamente o que eu quero que Deus faça em nós hoje à noite, que eu e você saiamos daqui com a alma refrigerada. Não é fácil viver os dias que nós estamos vivendo. O apóstolo São Paulo disse que seriam dias trabalhosos. E quantas vezes nós nos vemos cercados de tantas coisas, mas o que nós precisamos hoje? Uma bênção especial de Deus para a nossa vida. Refrigera a minha alma, diz na versão revista e atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Versão NVI, Nova Versão Internacional. Restaura-me o vigor. Mesmo versículo, numa outra tradução. E na Nova Versão Transformadora, renova minhas forças. Quantos querem isso daqui para a tua vida hoje à noite? Amém? É importante isso para você? Eu diria muito importante. Muitíssimo importante que isso venha sobre nós hoje. Agora, o Senhor é o meu pastor. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito, vou dar uma introdução hoje, eu vou continuar essa mensagem quarta-feira que vem, tá? Ela é longa, eu não conseguiria ministrar todos os pontos que eu preciso falar com vocês hoje, então eu dividi a mensagem em 2 etapas, em 2 partes. Mas vamos fazer a leitura do Salmo 23 na Bíblia NVT, na versão, Nova Versão Transformadora. Vamos ler junto? Ou seja, acompanhe no telão, perdão. Diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aqui o salmista está afirmando: o Senhor é meu pastor. Quantos aqui podem dizer que o Senhor é o seu pastor? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, com certeza, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu diria que exatamente a integralidade desse salmo nós precisamos em 2023. Inteirinho, palavra por palavra, verso por verso, nós precisamos que seja colocado na nossa vida. Sim ou não? Esse salmo inteiro, ele tem que ser assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, cola na gente. Concorda comigo? Tinha que pegar ele inteirinho e cravar ele na nossa mente. Cravar ele no nosso coração. Nós precisamos desse salmo. São palavras lindas, não são? Poeticamente falando, ele é lindo, não é? Salmo 23 é lindo. São palavras sábias, palavras poderosas, cuja beleza ímpar parece nos arrebatar. E eu não sei, enquanto estava lendo, se você não viajou pelos campos verdes, pelos ribeiros cristalinos do antigo Israel, né? Senhor é meu pastor, não me faltará nada, deitar-me faz em verdes pastos. Aí você pensa aquele gramadão, refrigera minha alma, me coloca em águas cristalinas. Você não viajou? Você não estava lá no meio de um monte de ovelhinha fazendo bé também junto com elas? Você não estava lá? Bé, bé. Quem estava viajando foi lá, virou uma ovelhinha? Virou ovelha? Tá. O Salmo 23, ele foi escrito numa linguagem poética. Ele traz em seus versos não só poesia, pelo contrário, ele traz significados profundos sobre o zelo de Deus para com os seus filhos. Preste atenção, vou repetir isso. O Salmo 23, embora ele seja poético, faz bem aos nossos ouvidos,
Na verdade, o conteúdo dele traz significados profundos sobre o zelo, o cuidado, a atenção do Senhor, do Deus eterno para conosco. Esse texto, ele foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor. Pelo Davi. Foi pastor na sua juventude. E quando ele teve a experiência de ser pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando o profeta Samuel foi ungí-lo para ser rei de Israel, ele estava pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai. Então, quando ele escreve o Salmo 23, ele tinha experiência naquilo. Na verdade, ele tinha experiência de cuidar de ovelhas e ele tinha vida de relacionamento com Deus. Davi tinha tanta intimidade com Deus, porque uma das vezes que ele foi chamado, ele estava no pasto, mas ele foi chamado para tocar harpa, para espantar os espíritos malignos que atormentavam a vida do rei Saul. Tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. Gente, qualquer um podia tocar uma harpa tranquilamente, sim ou não? Mas por que chamaram Davi para tocar harpa, para expulsar os demônios de Saul? Porque ele tinha intimidade com Deus. Vou dizer de novo uma palavrinha mágica: presença de Deus na vida do Davi. Presença de Deus na sua vida vai fazer com que você seja diferenciado. Amém? Então é esse Davi, é esse salmo. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Hoje Deus tem uma palavra de fé, de vitória para entregar para você. Ele tem uma palavra que você precisa entender e trazer para você, no sentido de descansar sob os cuidados de um Deus amoroso, que é o nosso bom pastor. Você sai daqui hoje. Eu não sei quais serão os desafios de amanhã. Eu não sei quais serão os desafios dos próximos dias. Eu não sei se você tem um exame médico para fazer. Eu não sei se você tem um problema muito sério para resolver. Eu não sei, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você sai daqui hoje à noite descansado nas promessas, descansado nessa palavra, para dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Nada me faltará. Posso ouvir um amém? Por que não vai faltar nada? Pode aplaudir ao Senhor. Essa palavra é tua. Você sai daqui com essa palavra de descanso para a tua vida. Essa palavra, ela é de descanso, ela é de motivação, ela é tudo aquilo que você precisa para os desafios. Desafios vão vir. Vamos entender por que nada vai nos faltar. Diga assim: nada vai me faltar. Porque o Salmo 23 me ensina que eu sou ovelha. Por que não vai faltar nada para você? Diga assim: porque eu sou ovelha. Vamos lá, mais forte. Por que não vai faltar nada para você? Não vou pedir para você fazer bé, porque tem gente que não vai gostar. Mas você é ovelha. E você deveria fazer bé. Você é ovelha. É isso que ele diz no primeiro versículo. E é aí que eu e você precisamos entender. O Senhor é o meu pastor. E o que significa isso, pastor Fábio? O Senhor só será pastor de quem se submeter como ovelha do seu pastoreio. Ele é pastor de todo mundo? Ele é pastor de todo mundo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Está com medo de responder? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta as duas. A mãe levantou as duas. Hã? O Senhor é o seu pastor. Então você faz parte desse pastoreio. Você é ovelha dele. E o que significa isso daqui? Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, aqui ele está revelando o sucesso da sua vida. Davi, quando ele escreve aqui: o Senhor é o meu pastor,
ele está dizendo para nós aqui que ele já teve experiência com o próprio Deus. Davi, quando ele escreve o Senhor é o meu pastor, ele está declarando aquilo que ele confia, e ele diz assim: assim como eu, como pastor, cuido das ovelhas, o Senhor, sendo o meu pastor, ele cuida da minha vida. Esse versículo aqui fala de paz, porque nós, sabendo que ele é o nosso pastor, o pastor traz para a ovelha paz, estabilidade, proteção. O pastor traz felicidade para a ovelha, mas para aqueles que aceitam estar sob a sua liderança. O salmista, ele era rei, e aqui nesse salmo ele se coloca como uma ovelha do rebanho do supremo pastor. Aqui ele é para mim e para você exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. Agora, a sua vida de submissão, a sua vida de humildade, representado por uma ovelha, calma, tranquila, dependente do seu pastor, trouxe para o Davi o título que Jesus lá na frente recebeu: Jesus, filho de Davi. Jesus, ele é mencionado, Davi é mencionado na vida de Jesus, por quê? Porque ele era descendente de Davi. Essa referência aqui do Senhor é o meu pastor, é uma referência profética do futuro, que viria a se cumprir centenas de anos depois em Jesus, que aludido a esse salmo, o mestre Jesus se declara: eu sou o bom pastor, lá no Evangelho de São João. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele disse, dá a vida pelas suas ovelhas. Então, por que é que nada vai faltar para você? Em primeiro lugar, diga: porque eu sou ovelha. Amém? Você tem consciência disso? Está satisfeito de ser ovelha dele? Ovelha obediente? É ovelha ou é bode? É cabrito? Tem algum cabrito aqui? Não. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, acho que foi no Instagram, um cara, ele tinha criação de bode. Eu não sei se você já viu esse vídeo no Instagram. E ele foi levar um coxo novo para o bode. Gente, mas ele só queria entrar no quadradinho do bode. Ele só queria colocar o coxo lá, para dar comida. O coxo do bode estava todo zoado. Gente, e quem diz que o bode deixava o cara colocar o coxo no chão? Ele teve que subir em cima de uma árvore dentro do quadradinho com o coxo na mão, porque o bode não deixava. Mas aqui só tem ovelha, glória a Deus, aleluia. Vê se o irmão que está do seu lado tem cara de cabrito. Não, né? Fala assim: eu sou ovelha, manso e obediente. Amém? Por que que você vai ter provisão em tudo? Diga: porque eu sou ovelha. Você vai guardar essa mensagem. Eu vou perguntar para você amanhã, você vai responder para mim de boa. Por que que não vai faltar nada para você? Bate no peito e fala assim: porque eu sou ovelha. Segunda coisa, porque não vai faltar nada para você? Porque o Salmo 23 me ensina a ter dependência. Nós vivemos num mundo, numa sociedade em que se divulga muito, em que se pretende fazer com que as pessoas sejam independentes. Não é? Nós vivemos um tempo que as pessoas não gostam muito de depender de outros. Elas gostam meio que de resolver tudo. Tem gente que já gosta, mas é muito pouca. Quem aqui gosta de ficar dependendo dos outros? Levante a mão, deixa eu ver se aqui tem alguém. Olha, tá vendo? Quantos gostam de ser independentes aqui? Deixa eu ver. É melhor, não é? Mas essa independência, em algumas vezes, nos traz prejuízo. Então, por que não vai faltar nada para você? Diga bem forte: porque eu preciso aprender a depender de Deus. Então, o Salmo 23 me ensina a ter dependência. Na parte B do versículo diz assim: de nada terei falta. O que é que significa isso?
Jesus, certa vez, ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades materiais dos seus discípulos. Eu estava pensando hoje, como deveria ser uma aventura andar junto com Jesus? Porque assim, um dia perguntaram para ele, onde você mora? Ele falou assim, olha, as aves têm os ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você já pensou andar 3 anos com esse cara, sem saber onde ia comer? Que não tinha nada planejado. Tinha, pelo que a gente observa. E aí, se você já assistiu aquele seriado chamado The Choosing, que eu indico que você assista, The Choosing, Os Escolhidos, lá a gente passa a ter uma visão bem diferente até, né, de como Jesus chamou os discípulos, como ele escolheu. Gente, não tinha nada programado. As necessidades iam surgindo e o suprimento vinha junto. E é isso que fala aqui no Salmo 23, na parte B do versículo 1, de nada terei falta. Ele cuida de nós. Deus cuida de você. Em 23 Ele vai cuidar de você. Nós estamos hoje, se eu não me engano, hoje é o 38º dia do mês. 38 dias do ano de 2023, 38 dias do ano de 2023. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Faltou alguma coisa? Não? Comida? Bebida? Roupa para vestir? Faltou? E do mesmo jeito que não faltou até agora, não vai faltar até o final do ano. E não vai faltar mais. É isso que ele fala aqui. Ele tem cuidado de nós e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência divina. Mateus 6:26, ele diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Gente, não é incrível? Quantidade de passarinho que tem nesse mundo de meu Deus? Você já viu algum deles batendo asa assim, caindo de fome? Deus cuida. Deus cuida. Ele vai cuidar de você. Olha o que nós cantamos aqui agora há pouco. Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer por quê? Se você, estamos guardados por quem nunca perdeu uma batalha sequer. Deus é fiel, Ele é Jeová Jiré, um bom pai que vai providenciar tudo para os seus filhos. Filipenses 4,19 diz a teu respeito: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Ele não vai suprir os seus caprichos. Necessidade Ele não vai deixar você passar. E é aqui que a gente confunde. A gente acha que Ele vai providenciar o perfume importado. Não vai. Não vai faltar arroz e feijão na tua mesa. E um disco voador também lá. Delícia, com tomatinho. Já Elvis. Farinha, né? Pessoal do norte, nordeste. Farinha, gosta de farinha? Vixe. Né? Farinha com pimenta também, bom. Com piqui, bom também. Hã? Deus não vai deixar faltar nada para você. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que não vai faltar nada para você? Diga assim: porque a palavra me ensina a ter dependência. Em primeiro lugar, porque eu sou ovelha. E segundo, porque a palavra me ensina a ter dependência. Não precisa temer. Dependa do Senhor. Terceira coisa. Por que não vai faltar nada? Porque a palavra, o Salmo 23, me ensina a encontrar descanso. Gente, puxa vida, se tem uma coisa que a gente precisa hoje em dia é descanso. Eu acredito muito que a grande maioria de nós aqui é gente pilhado.
o nosso sistema hoje exige que a gente seja pilhado. Se você for lento, não precisa ter vergonha. Quantos aqui são lentos? Vai devagar, devagarzinho. Pode levantar a mão, deixa eu ver. Tem gente. Quem é muito pilhado? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Olha lá. Já levantou as duas mãos, né, Solange? Já levantou as duas. Eu também levanto mão, pé. Eu levanto tudo. Né? É o ritmo. Isso é bom? Não. Então o que nós precisamos, nós elétricos, pilhados, os 440 volts aí? Nós precisamos de descanso. E ele nos ensina isso. Olha só, gente, o versículo 2: deitar-me fazem verdes pastos. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Lembra que eu falei agora há pouco sobre um gramado verde? Quem lembra? Lembra que eu falei? A ovelha no gramado verde, deleta. Não existe isso em Israel. Gramado verde. Não existe. Esses dias um tempo atrás, alguns aqui acho que devem conhecer o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, pastor, que tem canal no YouTube. Você já viu ele falando sobre como que os pastores encontram pasto para ovelhas? Se você pudesse ir, assista. Não existe gramado verde. O que existe? Deixa eu explicar para você. A Judéia e a Samaria estão em uma região mediterrânea. Então, preste atenção de como isso tem a ver com a gente. Onde praticamente predominam duas estações no ano. O inverno prevalece, que vai é um tempo de chuva, tá? E frio, vai de novembro a abril. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses de frio e chuva. E nesse período, tá? E o verão, que é o tempo de seca, que vai de maio a outubro. Então, duas estações muito bem definidas. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso. Tem um certo verdinho, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. Então tem setores verde e pedra e areia. Então existem essa multicor. Isso no período de chuva, que é o inverno, e frio. Tem pasto. Agora, o crítico é o período do verão. Porque esses lugares onde tem verde, praticamente somem da existência. À medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando muito difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para a ovelha. Porque se você prestar atenção, se você for lá no Discovery Channel, no Animal Planet, se você for lá ver um vídeo sobre como a ovelha vive, você vai perceber que o bichinho come pra caramba. Parece crente. Já fez festa para crente? O pessoal fala assim, crente não bebe, mas come. Come. Come ou não come? Domingo a gente teve uma amostrinha. Fizemos um almoço aqui, né? Tava bom ou não tava? Top, né? Mas não sobrou nada, parece que passou um bando de gafanhotos. Mas não era nem para sobrar mesmo. Glória a Deus por isso, mas estava bom, estava show de bola. Agora, presta atenção. Quando entra nessa época do ano, é difícil encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas, porque elas comem demais. Isto obriga os pastores a seguirem em uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. É aqui que o negócio complica. Por quê? Você não tem abundância de vegetação. E o pastor nômade que anda de um lado para o outro, eles sabem os locais onde vão surgir as toceirinhas de matinho verde. E o que é que a gente aprende aqui? Davi afirma
que o Senhor, presta atenção e recebe essa palavra para a tua vida. O Senhor faz o quê? Te convida a descansar em pastos verdejantes. Deitar-me fazem verdes pastos. Para a ovelha deitar em pastos verdes, ela tem que estar de barriguinha cheia. E é isso que Davi quer que nós entendamos. Vou repetir. Davi afirma que o Senhor te convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que Ele, Jesus, possui o alimento abundante que eu e você precisamos. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Em 2023, vai ter pasto verdejante para você, vai ter comida em abundância, não vai faltar nada. Amém? Por que não vai faltar nada? Porque o Salmo 23 me ensina a encontrar satisfação. Parte B do versículo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Então Deus vai te ensinar também a encontrar satisfação nele. O que significa isso? Guia-me mansamente a águas doces e calmas. Quer ver uma coisa? As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se se não sentirem que estão totalmente seguras. Ela não vai relaxar. Ela não consegue. As ovelhas também têm receio de rios caudalosos e turbulentos. Sabe aquele rio que a água é barulhenta? Elas não gostam. Elas têm medo. E é por isso aqui que o salmista diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu e você vamos encontrar satisfação em Deus. Jesus. Em Jesus, eu e você podemos estar sossegados, pois o Senhor vai nos suprir com águas tranquilas. João 4,14, Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você precisa de água? Você precisa de satisfação em 2023? Jesus te dá isso. Salmo 23 te dá isso. E o último ponto para nós encerrarmos hoje. Por que que eu e você podemos ter certeza que não vai faltar nada? Porque o Salmo 23, Deus nos ensina a encontrar alívio. Nós precisamos disso para esses dias. Refrigera a minha alma, versículo 3. Refrigera a minha alma. Deixa eu voltar lá, como que é, os outros versículos. Refrigera a minha alma. Outro versículo diz: restaura-me o vigor. Outra tradução: renova as minhas forças. É isso que Deus tem para nós. Ele quer que você possa descansar nele, que você possa encontrar alívio. Eu e você somos renovados pela nossa fé no pastor Jesus, que refrigera o calor do nosso coração. Todos nós precisamos desse alívio para a nossa vida, para esse tempo. E o bom pastor Jesus, ele tem o remédio para nosso coração aflito. Olha que interessante também. A Judéia e a Samaria são de extensão relativamente pequena. O país é pequeno. A gente está acostumado a pensar no Brasil que você leva horas e horas para atravessar o país. Dias, né? Se for de carro, de ônibus. Israel, você atravessa Israel em 4 horas. De um extremo ao outro do país. É muito curto, muito pequeno. Então a gente, imaginando esse território extremamente pequeno, clima variado, dependendo da localidade. Se você estiver no alto, nas montanhas é um clima, se você estiver lá embaixo é outro tipo de clima. A região da Galileia é bastante tropical, com calor intenso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse país pequeno, quando está muito quente, o vento do norte sopra um pouquinho mais forte e ele traz um refrigério. Sabe de onde vem isso? Do Monte
Hermon. Monte Hermon, ele é muito alto. O Monte Hermon tem gelo lá em cima. Então, quando o vento bate, passando pelo Monte Hermon, aí você vê no Salmo 133, versículo 3, como o orvalho de Hermon, que desce, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe de uma coisa? Ele permite que nós tenhamos paz e segurança. É isso que o Salmo 23 diz para nós hoje. E Ele vai nos dar refrigério. Tudo isso está no Salmo 23. E quarta-feira que vem a gente vai continuar falando a respeito dos outros pontos desse Salmo. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Temer por quê? Se eu estou guardado em quem nunca perdeu uma batalha, do jeito que Ele proveu lá atrás, Ele vai prover hoje. Ele vai prover para você fevereiro, março, abril, 2023. Não vai faltar nada. Você crê nisso? Então vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite. Quero te agradecer por essa palavra. Deus, que ela seja rema para a nossa vida. Salmo 23, tão conhecido, mas nós queremos ter uma experiência nova com o Senhor no Salmo 23. Nós queremos desfrutar da presença do bom pastor na nossa vida. Durante todo este ano, nós teremos muitos desafios à nossa frente, nós teremos dias intensos à nossa frente, mas o Senhor vai estar conosco, irá prover em todo o tempo da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos aqui, temer por quê? Se nós estamos guardados com o Senhor que nunca perdeu uma batalha sequer, nós teremos vitórias, nós teremos grandes conquistas, nós teremos a presença do Senhor junto conosco, nos segurando no colo como nós somos tuas ovelhas, Senhor. O Senhor é o bom pastor e o Senhor diz na tua palavra que o Senhor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Deus, derrama essa bênção sobre nós. Coloca a bênção do Salmo 23 sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre as pessoas que estão online. Deus, eu te peço em nome de Jesus, manifesta a bênção do Salmo 23 sobre a nossa vida. Te daremos honra, te daremos glória e nós vamos confiar que nada nos faltará em todos os dias da nossa vida. Eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, sobre suas famílias, sobre o trabalho deles, sobre todas as áreas de suas vidas. Te peço isso em nome de Jesus e eu te agradeço. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Diga assim: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha sequer. Amém. Você pode aplaudir a Jeová Jiré, ao Deus do Salmo 23. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga comigo, Jeová Raá. É Raá mesmo, Raá, que significa o Senhor é o meu pastor. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jiré, Senhor meu provedor. Jeová Raá é o Deus que vai estar com você durante todos os dias do seu ano de 2023 e não vai faltar nada. Posso ouvir um amém? Bem forte? Glória a Deus, não vai faltar.